Vamos detalhar melhor. Quem é que vai se posicionar diante de Deus? Primeiro, os que têm personalidade para não engolir as propostas comprovadamente fracassadas que o mundo propõe. Vou repetir. Se posicionam em nome do Senhor os que têm personalidade para não engolir as propostas comprovadamente fracassadas que o mundo propõe. No versículo 1, a gente lê: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, para a terra de Sinear, os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Gente, por que Deus entregou, diz o texto? Ou seja, Deus não protegeu Judá, Deus não protegeu Jerusalém. Por que os entregou na mão de um rei ímpio, de um rei sem Deus, de um rei maquiavélico, de um rei violento? Por quê? Sabe por quê? Porque o povo de Israel começou a acreditar em tudo que as nações ao redor diziam. Diziam que tem muitos deuses bons. Diziam que o Deus tal ajuda na prosperidade, que o Deus tal ajuda no amor, que o Deus tal ajuda nas conquistas, que o Deus tal tira mal olhado. E o povo de Israel deixou de olhar para o seu Deus para acreditar no paganismo. Começou a ouvir a ladainha, a historinha dos povos ao redor. Perderam o temor ao Deus Todo-Poderoso. Perderam a convicção de que existe um único Deus e a sua palavra é imutável. E aí, o povo de Israel, que perdeu seu temor, acreditou nessa proposta dos povos ao redor, começou a ignorar os profetas. O profeta Jeremias, por exemplo, foi ignorado. Jeremias falou um monte de coisa, o povo falou: estou nem aí, Jeremias, fala demais, caducou, está fora da realidade. Talvez para muita gente que eu estou falando aqui agora, você está pensando a mesma coisa. Ficou no tempo, não está pensando direitinho. E aí Nabucodonosor cercou Jerusalém. E o povo falou: cercou, mas nós temos um templo, porque o templo de Deus estava em Jerusalém, era a marca da presença de Deus na terra, era o lugar do Santo dos Santos, era o lugar da presença do Altíssimo, e eles confiaram na sua religiosidade, ainda que não tinham mais posicionamento. Tem muita gente que tem igreja, mas não tem posicionamento. É membro de igreja, mas não tem posicionamento. Frequenta culto, mas não tem posicionamento. Dá até dízimo, mas não tem posicionamento. Até meu amigo, mas não tem posicionamento. Me dá abraço na porta, mas não tem posicionamento. Até ajuda em algum ministério da igreja, mas não tem posicionamento quando sai daqui. Você não representa um posicionamento de um cristão. O pastor está julgando alguém aqui? Deus me livre de julgar alguém. Estou falando para mim, fale para você. Estou fazendo uma leitura da minha vida, estou fazendo uma leitura de como que eu tenho me portado, se eu estou conseguindo atingir tudo que Deus espera de mim. Cada um que faça o mesmo. Meus amados, o peixe, ele vive no mar salgado, mas se você pesca o peixe para comer, vai ter que salgar. Ele vive num ambiente salgado, mas ele não deixa o sal tomar conta do corpo dele. Nós vivemos num mundo corrompido, num mundo sujo, num mundo de verdades que são mentiras. Mas a pergunta é, se nós estamos conseguindo deixar do lado de fora isso, ou se nós estamos nos salgando com isso tudo, e aí a gente fica contaminado. O templo foi saqueado, sabe o que o texto disse? Versículo 1 e 2, que pegaram os utensílios do templo, que eram consagrados a Deus, pegaram e levaram para a Babilônia e colocaram aquilo que era para Deus no templo dos deuses pagãos. Aquilo que era para Deus, agora é para o paganismo. Tem muita vida que está no altar de Deus, que está na igreja,
foi consagrado a Deus, e daqui a pouco está servindo ao paganismo, está sendo levado para o paganismo, está sendo levado para o lugar errado, porque você não se posicionou. Se você não se posicionar, o diabo te posiciona. Anota a frase aí, Nádia. Se você não se posicionar, o diabo te posiciona. Querido, nós não vamos ficar isentos, não. O preço do pecado é muito alto. A nação se desviou e pagou um preço, mas Daniel confiava e continuou confiando. Daniel não era fruto do meio, não era a adversidade do início, nem o sucesso conquistado que corromperiam o seu coração. Ele era fiel no pouco e no muito, no insucesso e no sucesso, na dor e na alegria. Daniel permaneceu em Deus, gente. Nós podemos também. Nós podemos permanecer nesse Deus. Faça a diferença, faça o certo, confie que Deus honra o certo, ainda que tenha preço a pagar no caminho. Quem está me entendendo? Segundo lugar, quem vai se posicionar? Se posicionam em nome do Senhor os que não deixam as amarguras da vida destruírem o poder de ação de seus corações. Se posicionam os que não deixam as amarguras da vida destruírem o poder de ação dos seus corações. Daniel tinha motivo para murmurar? Sim ou não? Motivo de sobra. Por quê? Ele estava morando com a família dele lá. Pega ele e leva para outro país. Ele não sabe nem como é que está o pai dele, a mãe dele, se é que não morreram. Gente da família dele foi estuprado. Os bens da família dele foram roubados. Quando ele chega lá, troca o nome dele, olha que coisa terrível. O nome dele significa Daniel, Deus é meu juiz. Pega o nome dele e colocam Beltesazar, que significa Bel, que é um deus pagão, proteja a sua vida. Troca o teu nome, troca a tua identidade. É agressivo, é desrespeitoso. Ele agora não vive liberdade mais. Gente da sua família está lá recebendo filho de soldado babilônico que engravidou moça lá da sua terra. Você perdoa isso fácil? É simples isso. Você saber que essa maldade está sendo feita com as moças que conviveram com você, que estudaram na escola com você, gente que você ama. Ele tinha motivo de sobra para poder murmurar. Pior de tudo, ele passa pela Babilônia e ele passa perto de um templo e ele vê a menorá, aquelas 7 lâmpadas que iluminavam o templo. Ele vem iluminando um altar a um deus pagão. Ele vê o lugar onde se colocava os pães da proposição consagrada a Deus. Ele vê agora colocado em cima daquilo ali um monte de incenso consagrado aos deuses pagãos. Ele vê o desrespeito à sua fé. Teve gente que não deu conta. O Salmo 137 diz que tinha gente na Babilônia que a vontade deles era jogar os filhos dos babilônicos de cabeça na pedra. Mas Daniel falou: eu não vou viver de amargura não, senão eu vou morrer no caminho. Eu não vou viver de amargura com a minha língua murmurando não, senão um dia eu morro da minha língua e eu me enveneno. Eu não vou viver de passado não, eu vou construir um futuro. Eu não vou acreditar que vão determinar o meu futuro não. Eu farei meu futuro, ainda que tenha estragado no meu passado. Gente, apesar das tragédias históricas, a vida é feita de decisões e atitudes. A questão não é o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com aquilo que me fizeram. Guarda essa frase: melhores atitudes, maiores altitudes. Melhores atitudes, maiores altitudes. No meio disso tudo, Daniel continua cultivando amizades e dando o seu melhor ao que tem diante dele. Ele tem 4 amigos, eles estão juntos ali, cooperando um com o outro, juntos ali comendo, agora não mais as comidas, as iguarias do rei. Ele agora está comendo o quê? Ele está comendo agora
brócolis, está comendo agora berinjela, está comendo agora batata, porque ele falou assim: olha, você, por favor, dá uma olhada aí, se a gente não pode comer durante 10 dias, só uma dieta assim de legumes e água, em vez da comida do rei. Aí o camarada disse para ele: olha, se vocês comerem isso aí, vocês podem ficar com a aparência mais fraca do que os outros jovens, e o rei pode tirar minha vida. Aí ele falou assim: faz um teste. O chefe da cozinha permitiu, e aí eles comeram durante 10 dias legume e água, e depois de 10 dias eles estavam mais corados, eles estavam mais dispostos, eles estavam melhores do que aqueles que comiam as iguarias do rei. E não foi só Daniel, ele estava junto com seus amigos vivendo isso. Ele não perdeu relacionamentos porque os dias eram ruins. Quantos aqui têm perdido relacionamentos porque o dia é ruim? O dia é ruim, mas não perca a sua família, não. O dia é ruim, não perde o seu casamento, não. O dia é ruim, não perde seu filho, não. Pelo amor de Deus. O dia já é ruim, não perde mais alguma coisa, não. O dia é ruim, não perde a tua fé, não. Ah, meus amados, no meio de tudo isso, Daniel continua, porque ele sabia que se o coração azedasse sua vida, ele não teria mais chance de uma reviravolta. Seu coração tem força para muito mais coisa que você imagina. Desde que você não se sobrecarregue de angústias. As angústias inibem a sua criatividade, as angústias inibem a sua capacidade de perdoar, as angústias inibem a sua capacidade de produzir, as angústias inibem sua capacidade de fazer com que o seu trabalho se multiplique. As angústias roubam amizades, roubam conselhos que podem mudar a sua história. Deus diz que sobre todas as coisas nós devemos guardar o coração, porque se o coração estiver bom, meu irmão, ainda que está tudo ruim ao redor, a gente pode levantar a peteca, sim ou não? Se o coração estiver bom, a gente fala: não deu por aqui, vou tentar por ali. Pode me ajudar? Alguém pode me dar um conselho? Alguém pode orar por mim? Se o coração está bom, a gente não fica vivendo de mágoa, a gente decide ir em direção à nossa vitória, sim ou não?